Aleluia, glória a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, queremos meditar um pouco com você no texto que nós lemos, de Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, onde o texto relata e retrata mais um dos vários milagres operados e registrados por Jesus durante o seu ministério aqui na terra. Este versículo e este texto nos fala algumas verdades da palavra de Deus, nos ensinando e nos mostrando o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida da sua família. Deus, Ele cuida da sua casa. E nós precisamos entender, baseado neste texto e trazendo para as nossas vidas, que o cuidado de Deus é muito mais especial, porque Deus, Ele vê aquilo que o homem não vê. Deus, Ele observa de forma totalmente diferente daquilo que o homem, que o líder, que a religião observa. E é nesta palavra que eu quero chamar a sua atenção para o cuidado de Deus para com a sua vida. Medite e observe, baseado nesta história, como Deus nos olha de uma forma diferente da religiosidade. A Bíblia vai falar que em um dia, a Bíblia vai dizer um dia de sábado. O sábado era um dia sagrado dos judeus, do judaísmo. Portanto, era o dia que os judeus se reuniam para adorar a Deus. Assim como nós estamos, apesar de distantes fisicamente, mas estamos unidos e reunidos espiritualmente, adorando a Deus. E em um certo sábado, a Bíblia vai dizer que Jesus vai em uma sinagoga dos judeus. A sinagoga era um templo, era uma casa, era um local onde os judeus se reuniam para se congregarem e cultuarem a Deus. A sinagoga era um local onde o povo judeu, os judeus, eles se reuniam para lerem a Torá, a palavra de Deus, para meditarem, para ensinarem. Portanto, era um local onde eles se congregavam. E a Bíblia vai dizer que em um certo sábado, Jesus vai a uma destas sinagogas e dão a Jesus a oportunidade para ele ministrar, para ele ensinar, para ele fazer aquilo que ele gostava. Porque se você acompanhar o ministério de Jesus, você vai perceber que Jesus passou parte do seu ministério ensinando. Louvado seja o Senhor para todo sempre. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 10, e ensinava no sábado. Louvado seja o Senhor. Jesus tomava a palavra, queridos irmãos, queridas irmãs, e ensinava a palavra com ousadia. Louvado seja o Senhor. Pois precisamos desta palavra para estarmos firmes na nossa fé, porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos mostra, ela nos direciona, ela faz com que nós alcancemos
aquilo que Deus deseja para mim e para você. Louvado seja o Senhor. O salmista ele vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o meu, para o seu, para o nosso caminho. A palavra de Deus merece destaque em todo culto que nós estivermos. A palavra de Deus merece destaque em todo estudo que nós o fazemos. A palavra de Deus merece destaque na sua vida. Louvado seja o Senhor para todos sempre. É bem verdade que muitas denominações, muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes estão deixando a palavra de Deus de lado, mas nós observamos que a palavra de Deus sempre foi, sempre será e é sempre o primeiro local nas nossas vidas. Tem que haver, tem que existir, precisa fazer parte da nossa comunhão com Deus. Louvado seja o Senhor. E Jesus sabia disso, portanto, ele ensinava a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ao passo que Jesus estava ensinando, havia ali uma mulher. O interessante para a nossa compreensão e a cultura judaica é que as mulheres não ficavam nos mesmos lugares que os homens na sinagoga. As mulheres não poderiam ocupar os primeiros lugares das bancadas na sinagoga. A Bíblia vai dizer, e a tradição diz, que as mulheres precisavam estar separadas na parte de trás da sinagoga. Mas o interessante, queridos irmãos, é que esta mulher, ou que estas mulheres, elas estavam na sinagoga, elas estavam no lugar da bênção, elas estavam no lugar aonde Jesus está. Eu não estou dizendo que o lugar da bênção é a sinagoga, mas eu estou dizendo que o lugar da bênção é onde Jesus está. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O lugar da bênção é onde Deus está. Deus está com você na sua casa, então sua casa é lugar de bênção. Deus está com você no seu trabalho, então o seu trabalho é lugar de bênção. Deus está com você na sua escola, então a escola é um lugar de bênção. Não porque a escola está lá, não porque você está lá, mas porque Deus está lá. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Mas havia, meus amados irmãos, dentre as mulheres, uma mulher específica, e a mulher que o texto relata. A Bíblia vai dizer não muito sobre esta mulher. Não nos diz o seu nome, não nos diz a sua idade, o seu parentesco. A Bíblia só vai dizer que ela era filha de Abraão. E quando nós estudamos e entendemos que ela era filha de Abraão, portanto, ela era uma mulher judia. Não era uma gentil, mas ela era uma mulher judia, fazia parte da promessa de Deus. Escute aí nesta noite. Quando fazemos parte da promessa de Deus, Deus não nos desampara. Graças a Deus. Quando fazemos parte da família de Deus, Deus não nos deixa sós. Louvado seja o Senhor. Você pode acreditar e adorar nesta noite na palavra de Deus aquilo que Deus está falando. Portanto, aquela mulher, ela tem algumas características que o texto aponta. Ela era uma judia, porque era descendente de Abraão. Mas a Bíblia vai dizer também que esta mulher tinha uma enfermidade, queridos irmãos. Se você olhar o versículo de número 11, você vai ver, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então, a Bíblia vai dizer que esta mulher ela era assolada por esta enfermidade.
Se você ler o versículo de número 16, você vai ver que esta enfermidade não era uma enfermidade qualquer. Não era uma enfermidade provocada por algum tipo de vírus, por algum tipo de bactéria, por algum tipo de malformação do corpo humano, de algum tipo biológico. Se você olhar o versículo 16, você vai ver que o próprio Jesus disse que aquela enfermidade era de origem satânica, demoníaca. A Bíblia vai dizer que uma enfermidade espiritual estava sobre aquela mulher. E aquela mulher sofria desta enfermidade, segundo o texto bíblico, no versículo 11, por 18 anos. Agora você imagine, meus queridos irmãos, o sofrimento, o desespero, a angústia que esta mulher passava na sua vida. 18 anos sofrendo com uma enfermidade de causa espiritual. E a Bíblia vai dizer que esta enfermidade deixava esta mulher curvada. Ou seja, nós podemos depreender que esta mulher não conseguia ficar em uma posição ereta. Ela não conseguia ficar com a cabeça erguida. Ela não conseguia olhar para frente por causa da enfermidade. A enfermidade que a assolava lhe obrigava a olhar sempre para baixo, sempre para o chão, sempre para a terra. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, queridos irmãos, que o nosso Deus, quando entra numa causa, Ele repreende toda a enfermidade e faz com que nós olhemos para o alto, que nós olhemos para cima, que nós vejamos a glória de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Eu aprendo, queridos irmãos, algumas verdades aqui neste texto. Esta mulher, ela era, só por ser mulher, desprezada. Só por ser mulher, ela não tinha direitos diante da sociedade judaica. Você percebe que eu disse que esta mulher, ela era na sinagoga, ficava na parte de trás, em um local separado, porque ela não tinha direito de estar na frente. Então, a cultura judaica, a posição de mulher, o ser mulher, já era uma situação desfavorável para ela. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que quando todos desprezam alguém, quando todos te desprezam, Jesus te vê, aleluia. Jesus te observa. Não foi diferente com aquela mulher. Percebam. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Eu posso aqui conjecturar, queridos irmãos, que esta mulher, ela tentava se endireitar, ela tentava se erguer, mas ela não conseguia, porque o diabo, Satanás, oprimia aquela mulher, ao passo que ela não conseguia se levantar. Eu quero lhe dizer nesta noite, talvez você tenha tentado se levantar, você tem tentado vencer os seus gigantes, você tem tentado atravessar esta muralha, e talvez por si só não tenha conseguido, porque o inimigo tem atrapalhado, porque o inimigo tem se levantado, porque o inimigo tem colocado uma cangaia sobre o seu pescoço, sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Mas nesta noite, Jesus vai entrar com providência, porque Ele está na
sinagoga. Aleluia. Jesus está na sua vida, querido irmão. Jesus está na sua casa, minha querida irmã. Jesus está na sua família, meu amado, minha amada. Não se preocupe que a enfermidade vai ser repreendida, que o inimigo vai cair por terra, porque Jesus está te observando. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Observe, queridos irmãos, que esta mulher tentava endireitar-se, mas não conseguia. A Bíblia vai nos dizer uma história de uma outra mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, se esforçou ao máximo para ser curada, procurou os médicos, gastou o seu dinheiro e por ninguém pôde ser curada. Mas um dia ela ouviu que Jesus ia passar na sua região, passar na sua cidade, e a Bíblia vai dizer que ela retirou as suas últimas forças, saiu com aquela enfermidade que a assolava também por 12 anos, e uma grande multidão cercava Jesus, mas ela se desvencilhou da multidão, daqueles que o apertavam, que o oprimia, e a Bíblia vai dizer que ela tocou na orla da sua veste. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Jesus parou, Jesus indagou aos seus discípulos: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, como tu perguntas quem te tocou? A multidão te oprime, te aperta. Quem te tocou? E Jesus disse: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, meu irmão e minha irmã: toque Jesus, mas não toque como os outros tocam. Toque em Jesus, não pensando em receber pão, em receber água, em receber, louvado seja o Senhor, algum tipo de presente ou algum tipo de favor material. Toque em Jesus para sentir a virtude, a glória, o poder, a unção, a majestade dele sair e adentrar na sua vida e curar a sua alma, e curar o seu espírito, e fazer você novamente uma nova pessoa na presença de Deus. Aleluia. Aquela mulher, meus amados irmãos, estava na sinagoga e ela recebe algo diferente. Talvez aquela mulher todos os sábados ia para a sinagoga, quem sabe ela se congregava diariamente ou continuamente, e todas as vezes que ia, ela voltava da mesma forma, oprimida, triste, angustiada, sofrendo. Eu quero lhe dizer nesta noite que o dia do sofrimento na sua vida vai acabar quando Jesus adentrar na sua casa. Quando Jesus adentrar na sua história de uma forma verdadeiramente. Louvado seja o Senhor para todos sempre. O versículo 12, queridos irmãos, vai dizer assim: e vendo-a Jesus a vendo, a observando. É interessante que Jesus está ministrando na sinagoga, Jesus está pregando para os discípulos, para o príncipe da sinagoga, para aqueles que estavam congregados. E eu imagino, queridos irmãos, Jesus parando a pregação, Jesus parando de ensinar a lei, e olhando e fitando os olhos para aquela mulher, olhando para a situação daquela mulher, vendo aquela mulher encurvada, queridos irmãos. E Jesus, aleluia, ele sempre se compadece dos seus. Jesus, meus amados irmãos, aonde quer que estejamos, por onde quer que devemos passar, Jesus, ele sempre nos olha com um olhar de compaixão. Lembra-se daquela mãe que estava enterrando o seu filho, aquela mãe que já era viúva,
estava levando o seu filho para ser enterrado, e a Bíblia diz que Jesus chega naquela aldeia, manda parar o cortejo e diz assim: não chores. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo assim: não chores para você, é porque Ele tem controle da situação, e está dizendo: o cortejo vai parar. Aleluia, Deus. O cortejo vai cessar, porque aonde eu estou, a morte não opera. Aonde eu estou, a tristeza não tem vez. Aonde eu estou, o demônio não tem vitória, porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra. E assim eu te digo, menino, levanta-te. Assim Jesus está dizendo para ti: tem bom ânimo, mulher, tem bom ânimo, homem, porque eu cheguei na situação. Glória a Jesus. Você acredita que Deus está te olhando? Você acredita que Jesus está vendo a sua causa, querido irmão? Jesus disse para vendo aquela mulher, chamou-a a si. Aleluia. E aqui, meus amados irmãos, Jesus quebra alguns paradigmas. Como eu disse, aquela mulher, só por ser mulher, já era rejeitada. Só por ser mulher, os homens desprezavam. Falar com uma mulher no tempo de Jesus era uma tradição que era proibido terminantemente. Mas Jesus, além de ver, além de olhar, além de observar a situação daquela mulher, Jesus chama aquela mulher para onde Ele está. Graças a Deus. Jesus está te chamando, querido. Aleluia. Talvez você está distante de Deus por um problema que está acontecendo na sua vida. Talvez você está distante de Deus e talvez tenha até colocando culpa na pandemia, no Covid-19. Talvez você está distante de Deus e tem colocado culpa na sua liderança, quem sabe na sua família, quem sabe no seu filho, tem se colocado culpa por N fatores. Eu quero dizer nesta noite, querido irmão, querida irmã, Jesus está dizendo: vem aqui. Aleluia, Jesus. Chegue mais perto de mim. Se aproxime da minha presença. Aleluia. Se aproxime, querido irmão, nesta noite, mais de Deus. Aleluia. E veja o agir de Deus na sua vida. Amém. Amém? Você pode adorar a Deus nesta noite. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: mulher. Aleluia. Escute essa expressão, querido irmão, e abrace ela também. Mulher, estás livres. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher, meus amados irmãos, apesar de ser judia, e os judeus, eles entendiam que por ser filhas de Abraão, eles eram livres. Mas aquela mulher, ela estava escravizada. Olha a expressão de Jesus: estás livre. Logo, nós entendemos que para uma pessoa estar livre, automaticamente ela precisaria estar escravizada, presa. Mas Jesus, aleluia, Ele nos livra. Graças a Deus. Ele nos liberta. Aleluia. Ele entra com providência. Amém. Jesus, Ele vai dizer através da sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Jesus está dizendo para aquela mulher: mulher, hoje tu estás livre desta enfermidade. Aleluia. Imagine, meus amados irmãos, aquela mulher que já tinha 18 anos aprisionada, escravizada. Como disse, o texto não diz, mas eu entendo que ela sofria por causa disso. O texto não diz, mas ela chorava diariamente por causa disso.
porque nós dependemos que passar 18 anos sendo oprimida por uma enfermidade de origem espiritual, escravizada por Satanás, é motivo para você, para mim ou para qualquer outra pessoa estar triste. Mas eu quero dizer mais uma vez, que quando Jesus entra na situação, entra na causa, Ele olha para nós, Ele nos chama para a sua presença e Ele determina uma palavra de libertação, de liberdade, dizendo: estás livre desta enfermidade, estás livre deste sofrimento, estás livre deste problema. Receba a palavra de Deus na sua vida aí. Abrace a palavra de Deus na sua vida aí. Aleluia! E receba o milagre de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher e logo se endireitou. Aleluia! Imagine agora a felicidade, queridos irmãos, daquela mulher. Imagine, minhas irmãs, a alegria que inundou o coração daquela mulher quando ela recebeu a palavra de Jesus, quando ela recebeu o milagre de Jesus, quando ela recebeu a bênção de Jesus. Agora, aquela mulher não olhava mais para o chão. Aquela mulher não tinha uma visão mais mesquinha e pequena, porque agora ela tinha o direito de olhar para cima, ela tinha o direito de olhar para o alto, ela tinha o direito de se colocar de pé, de estar com a vida ereta. Tanto é que, à medida que ela foi curada, a Bíblia vai dizer, e ela glorificava a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus opera um milagre na nossa vida, quando Jesus te usa, nos usa, ou faz alguma coisa por nós, não é para nós nos engrandecermos, mas é para nós glorificarmos a Deus. Aleluia. É para que o povo olhe nas nossas vidas e vejam Deus, louvado seja o Senhor, refletindo na nossa casa. Aleluia. Aleluia. Eu pergunto, as pessoas olham para você, olham para a sua vida e veem Cristo resplandecendo em você? Se ainda não fazem, nós precisamos receber a palavra de Deus na nossa vida. E quando o nosso vizinho olhar para nós, quando o nosso colega olhar para nós, quando o nosso parente olhar para nós, quando o nosso esposo olhar para nós, quando nossos filhos olhar para nós, elas vão ver a glória de Deus resplandecendo em nós, porque nós somos também filhos de Deus, queridos irmãos. Aleluia! A Bíblia vai dizer que aquela mulher continuava glorificando a Deus, assim como aquele paralítico que foi curado lá na Porta Formosa. Quando Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que ele começou a pular, levantou-se, começou a pular, entrou no templo, dando glória a Deus. Amém. Mas muitas vezes, queridos irmãos, nós só queremos dar glória a Deus quando as coisas estão boas. Muitas vezes nós cristãos só queremos dar glória a Deus quando estamos na bonança. Mas eu quero lhe dizer que mesmo não tendo alimento na despensa, mesmo não tendo uma saúde perfeita no momento, mesmo tendo passado por perdas e desespero, eu quero lhe dizer: glorifique a Deus na sua vida, porque Ele está dizendo: chegue para perto de mim. Aleluia. Ouça a minha voz e eu operarei um milagre na sua casa. Glória. Aleluia. Aleluia. É assim que Jesus nos vê, queridos irmãos. Jesus nos vê de forma diferente. Jesus nos vê de uma forma totalmente contrária àquilo que o religioso observa. Observe o versículo de número 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga. O príncipe da sinagoga aqui, queridos irmãos, era o dirigente do culto. Era
aquele que estava dirigindo o culto e deu a oportunidade para Jesus pregar. E Jesus, como um pregador que se compadece do seu público, que se compadece daquele que está lhe ouvindo, ele não prega somente a palavra, ele prega também com atitudes, com ações. Ele não diz somente vá em paz, mas ele abençoa aquele, louvado seja o Senhor. O príncipe da sinagoga, ao ver aquela situação diferente, porque, como eu disse, era num sábado, e o sábado para os judeus era religioso, era um sábado, era santo, não podia trabalhar, segundo o príncipe, ele se indigna. Observe como o religioso, como a tradição, olha para um milagre desses. Jesus olha para a mulher e se compadece dela. O religioso, o príncipe da sinagoga, aquele tradicional que prefere acreditar nas tradições do que no poder de Deus, ele olha para aquela situação e se indigna. Fica com raiva, queridos irmãos. A Bíblia diz que ele ficou revoltado, indignado. E o motivo? Porque Jesus curou uma mulher. Porque Jesus libertou uma mulher da escravidão de Satanás e colocou-a na posição de bênção. O príncipe da sinagoga ficou indignado. Sabe o que é que acontece? O que eu entendo, queridos irmãos, é que o religioso, ele está mais preocupado com o aparente. Ele está mais preocupado com o que as pessoas dizem. Ele está muito mais preocupado com o que a mídia, com o que é o status, do que com o poder de Deus para perdoar o pecado, para libertar o cativo, para repreender a enfermidade. Mas Jesus, queridos irmãos, ele não olha como um religioso. Jesus, ele não age como um religioso, ele age com amor, ele age com carinho, ele age com benevolência, ele age com misericórdia. Aleluia! E é assim que Deus quer agir na nossa vida, não como uma religião, não como um religioso, mas como aquele que é amoroso para perdoar os nossos pecados. Lembra do bom samaritano? Passou o levita, passou o sacerdote, e a religiosidade deles o impediu de ajudar o necessitado. Mas o bom samaritano, aleluia, ele estendeu a mão para aquele que precisava, curou as enfermidades, levou para a estalagem, cuidou dele até ele ficar bom. É assim que Jesus age nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Escute. O religioso indignado. Por quê? Porque Jesus curava no sábado. Disse à multidão: 6 dias em que é necessário trabalhar, obrigatório trabalhar. Nestes podes vir para seres curados, e não no dia de sábado. Olha o que aqui o príncipe dos sacerdotes está dizendo para a multidão ali. Olha, está dizendo assim para aquela mulher. Aquela mulher tinha 6 dias por semana para ser curada. Mas ela vem logo no sábado para ser curada. Isso não pode acontecer, segundo ele. Isso é o que a religiosidade diz. Aleluia. Mas Jesus não disse isso. Jesus vê o problema, contempla a situação e diz: eu estou vendo. E por eu estar vendo, eu disse: você não vai ficar dessa forma. Por eu estar vendo, essa situação não vai perdurar na sua vida. Chega aqui para mim, chega aqui pertinho de mim. Louvado seja o Senhor, esteja livre desta enfermidade. E aí Jesus, queridos irmãos, responde àquela indagação do príncipe da sinagoga no versículo de número 15, dizendo: hipócrita. Por que era hipocrisia? Primeiro, porque curar no sábado era algo que os sacerdotes estavam colocando na lei. A lei não diz isso. A lei não proíbe isso. Tanto é que Jesus repreende este príncipe da sinagoga e aqueles que estavam lá, porque eles estavam querendo proibir uma cura, mas ao passo eles faziam um trabalho.
Eles diziam o quê? Eles tiravam o boi, eles tiravam o jumento e davam água para eles. Então, o que é que o sacerdote estava querendo dizer aqui? O príncipe estava querendo dizer aqui? Olha, vale muito mais, é muito mais importante dar uma água para um animal do que libertar uma mulher que tinha 18 anos sofrendo de uma enfermidade. Mas Jesus não diz isso, aleluia. O religioso sim diz que é mais importante dar água para um animal, para um boi, para um jumento. Mas Jesus não. Jesus diz que é muito mais importante cuidar desta filha de Abraão, repreender a enfermidade, louvado seja o Senhor para todo sempre, e dar vitória para aquela mulher. Aleluia, você está entendendo aquilo que Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã, e pode adorar a Deus aí na sua casa. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos viver de hipocrisia. Nós não podemos, queridos irmãos, deixar o religioso, a religiosidade, a tradição impedir que Deus faça milagres. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, oh Deus, tem pessoas que preferem ser aplaudidas pelos homens por causa da tradição e são desprezadas por Deus porque rejeitam o milagre. Não faça isso. Veja como Jesus vê. Fale como Jesus falava. E Jesus vai dizer, olha, não convinha eu soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Todos aqueles que se levantaram para o criticar ficaram envergonhados, porque vale muito mais, queridos irmãos, fazer a vontade de Deus do que a das tradições. Vale muito mais ser um cristão autêntico do que um religioso. Vale muito mais, queridos irmãos, fazer parte das mansões celestiais do que de uma denominação. Não estou dizendo que denominação é ruim. Não, eu estou dizendo que é muito melhor fazer parte das mansões celestiais. Por isso nós não podemos deixar a tradição, a religiosidade, as placas de igreja serem privilegiadas em detrimento daquilo que Deus quer para mim e para você, que é amor, que é perdão, que é comunhão, que é santificação, que é misericórdia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, e todo o povo, escute, quando Deus faz, quando Jesus opera, diferentemente do religioso, o religioso só é aclamado pelo seu grupo. A tradição só é aclamada por aqueles que defendem que a tradição é boa. Agora, quando damos lugar, quando permitimos que Deus nos use a sua igreja, não é só um grupo que se alegra, não é só um pequeno grupo que se contenta, mas todo o povo glorifica a Deus. Aleluia. Todo o povo exalta o Senhor. Foi o que aconteceu com esta mulher, na história desta mulher. Todo o povo se alegrava. Aleluia. Você pode ser motivo de alegria para o seu vizinho, para a sua família, para o seu esposo, para o seu filho, quando Deus lhe usa, quando você permite Deus lhe usar. Aleluia. E a Bíblia diz, por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Ele. Aleluia. Com isso, queridos irmãos, nós queremos concluir dizendo que Jesus, Ele está no controle da situação. Jesus, Ele pode operar um milagre. Jesus, Ele pode operar na sua vida. Jesus, Ele pode salvar a sua casa. Jesus, Ele pode mudar a situação. Mas você precisa estar atento, porque Ele está te vendo e está dizendo, chegue para perto de mim. Aleluia. Se aproxime da minha vida. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a você. Que nesta noite você possa meditar e entender que Deus quer operar um milagre na sua vida. Feche os seus olhos e ore comigo mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esta família
este casal, este filho, este irmão, esta irmã, aonde quer que esteja, ouviu a tua palavra, entendeu, Senhor, que há necessidade de darmos lugar para Jesus operar, para deixarmos as tradições, a religiosidade, aquilo que nós pensamos que é certo segundo o nosso eu, para deixar Jesus operar na nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus, repreendemos toda enfermidade, toda doença, todo mal, todo levante, toda escravidão de Satanás que tem colocado sobre a sua vida, sobre a vida do teu servo e da sua serva. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos para que tudo caia por terra e o nome de Jesus seja glorificado. Continue, meu Deus, nos abençoando, continue nos guardando, continue nos protegendo, em nome de Jesus. Amém e amém.